quais são as principais nuances do marketing jurídico? O marketing jurídico é uma disciplina que cresceu muito no Brasil nos últimos anos e continuará crescendo. Mas fazer marketing jurídico não é o mesmo que fazer um marketing tradicional. E também não significa apenas conhecer o provimento da OAB. E como profissionais que entram nesse mercado podem se desenvolver? E como escritórios e advogados podem se aprofundar mais sobre esse assunto? Eu sou o Leandro Ramos, esse é o Juridicast, seu podcast de marketing jurídico. E para falar sobre o fascinante mundo do marketing jurídico e as oportunidades e desafios que ele traz para os profissionais, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast a Andréa Gomes, que é fundadora da A Gomes Marketing e Desenvolvimento de Negócios e cofundadora da Latin America Legal Marketing Alliance. Andréa, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Juridicast. O prazer é todo meu, Leandro. Obrigada pelo convite, todos que estão nos ouvindo. Acho que vai ser uma conversa, mais uma vez, super proveitosa. Um prazer enorme. Prazer é meu. E Andréa, pra gente já entrando aqui no tema, o que muda do marketing tradicional para o marketing jurídico, né? Porque essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Uhum. Então, na verdade, né, Lê, e é bom a gente começar. Antes disso, eu queria mesmo destacar, assim, a importância que foi do seu convite para mim, porque a gente está falando de uma pauta hoje aqui, né, essencialmente para aqueles profissionais que estão ingressando em início, né, vamos dizer, de atividade no marketing, no setor jurídico, ou que consideram entrar nesse mercado. Então, isso tem total relação com o que nos dá prazer mesmo de dividir de informação. Super obrigada por essa oportunidade. E aí, vamos lá, pergunta super própria para a gente começar esse bate-papo, porque assim, como eu vejo, né, o marketing, a grande verdade é que a gente fala marketing jurídico e ficamos super felizes, né, porque a nossa atuação, ela foi efetivamente considerada com a atualização do provimento, né, formalizada. Mas eu sempre gosto de frisar, assim, que o marketing enquanto disciplina, ele não está restrito, né, a um setor específico. Então, de uma forma muito simples, muito direta, para que vem a ciência do marketing, né? Ela vem para identificar, para criar e entregar valor para atender as necessidades, né, satisfazer as necessidades de determinados mercados, e aí ele tem muito como base, obviamente, esse público de clientes, mas não somente, né, e cada vez mais a gente precisa considerar os diferentes públicos de relacionamento da marca, começando pelos seus profissionais, né, porque assim, todos esses públicos, eles participam dessa estratégia de venda, de representatividade da marca, estamos falando de parceiros também. Então, assim, nesse sentido, a gente está falando de estratégia, porque o marketing, ele trata de estratégia. Então, assim, a estratégia, ela inclusive nunca foi proibida, né? Porque o pensamento estratégico não é proibido. Sim. O jurídico é um setor, e inclusive não é o único setor que tem uma regulamentação, né? Uma regulamentação própria. Então, a gente precisa entender que o marketing, esse pensamento dessa estratégia de marketing, ele está para todos os mercados e também, obviamente, para o setor jurídico. Então, o que observa a regulamentação do nosso setor dentro para a gente fazer a adaptação, né, na operação do marketing. Mas é só para trazer aqui que não necessariamente é marketing tradicional, marketing jurídico. Marketing é marketing para produto, marketing para serviço. O setor jurídico está inserido em serviços profissionais e é isso. E aí eu acho que você tocou num ponto, né, André, que é da regulamentação, né? Muitas vezes quando o pessoal vai começar a trabalhar com marketing jurídico, eu vejo que se apega muito ao provimento da OAB. E aí a questão é, você acha que essa deve ser a principal preocupação? Não, Lê, e que bom que você traz isso, né? A oportunidade de trazer essa reflexão do que a gente vê de evolução da nossa atividade. Hoje, com a atualização do provimento, né, o provimento 205/2021, a gente acaba falando muito dessa operação do marketing e muito atrelada exatamente à regulamentação. Obviamente, aquilo que eu falei antes, né? A gente tem sim a regulamentação, na verdade, esse conjunto de normas, né, que não é só o provimento, a gente está falando do Código de Ética e Disciplina, do Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, enfim, tudo isso vai ser observado. Mas nós não podemos considerar o provimento a estratégia, né? Tá. O provimento, esse conjunto de normas, ele vem para nortear a operação do marketing, o que eu posso, o que eu não posso fazer, as limitações e tudo isso precisa ser observado. Mas o que os escritórios têm que se preocupar, os profissionais de marketing, né,
é com a estratégia, né? Então, isso daqui que precisa ter a nossa atenção. Vamos falar sobre a estratégia de negócio desse escritório, né? Porque a gente fala negócio no nosso mercado, parece que a gente está falando em algo impróprio. Não, a gente é ponto .com, né? A gente não é ponto .org, eu costumo dizer. Então, é um negócio, né? A gente precisa gerar receita, tem pessoas que trabalham nessa organização e tudo mais, né? Então, a organização precisa ser como empresa. Então, assim, eu deixaria essa mensagem, assim, profissionais de marketing pensem em estratégia, né? E o provimento, e aí o conjunto de normas para realmente orientar suas ações quanto ao que pode e o que não pode fazer. Bacana. E aí, André, quais dicas você dá para quem chega de outro mercado e começa a trabalhar com marketing jurídico? Então, como qualquer outro setor, né? Entenda do setor, né, Lê? O que é o nosso setor? Ele é diferente, tá? Tá. Não dá, por exemplo, para um profissional que ele vem do varejo, por exemplo, ele achar que ele vai aplicar aquelas ideias, né, aquelas ações aqui na operação do marketing, principalmente na operação. Promoção, né? Fazer promoção de preço. Isso, exatamente. Ação em ponto de venda. Então assim, não dá para ele aplicar de onde ele veio, ou como ele imagina o marketing, esse marketing que eu falo do mercado aberto, assim, no marketing jurídico, vamos falar. E por que eu friso isso? Porque às vezes traz uma frustração, pode trazer uma frustração, principalmente para iniciantes, né? Porque imagina assim, esse profissional vem com todo o gás, eu vou colocar marca em tais lugares, e a gente vai fazer uma coisa super inovadora. Você tem formas diferentes de atuar nesse mercado. Ele tem desafios diferentes, né? Mas é igualmente apaixonante. Então, como é que você vai operar num mercado com essa regulamentação e com esses atores? Entender muito da personalidade. O nosso mercado, ele tem uma personalidade muito própria. Entender essa personalidade do mercado jurídico. A gente está falando, quem é o produto da advocacia, Leandro? É o advogado, é o capital intelectual. Sim. A gente precisa entender esse nosso, entre aspas, produto, para trabalhar da melhor forma com ele, na exposição desse produto diferente, vamos dizer. E aí, aproveitando esse gancho, né, que você está falando, e eu concordo plenamente que, né, o produto do marketing jurídico é o advogado, né? Uhum. Quando a gente fala no contexto de marketing jurídico, a gente tem os escritórios de advocacia empresarial, né, que atendem empresas, e também temos aqueles escritórios que atendem pessoas físicas, e assim como também tem escritórios que atendem os dois mundos, mas a minha questão aqui é o seguinte, fazer marketing jurídico para um escritório de advocacia empresarial é o mesmo que fazer para uma banca que atende pessoas físicas? Não, não é mesmo. É totalmente diferente, assim. Tá, o que muda, Déia? Na verdade, muda um monte de coisa. A gente não tem, obviamente, tempo aqui para se aprofundar, mas o importante é deixar muito essa mensagem principal, né? A atividade da advocacia empresarial, ela é mais sinuosa, né? Ela não é esse caminho direto. Não necessariamente eu vou estar falando com um comprador de serviços, como é na advocacia pessoa física, direto. Então, tem um caminho aqui sinuoso para a gente percorrer, né? Entender esses diferentes agentes que participam da decisão, embora na pessoa física também tenha isso, mas na atividade empresarial, esses diferentes agentes que participam da decisão de compra de serviços jurídicos, vamos dizer, é uma operação muito mais sofisticada, talvez, né? A gente pudesse dizer, ela é muito mais profunda, exige maior cuidado nessa operação do marketing, da comunicação e da própria atividade de desenvolvimento de negócios. Então, se eu coloco isso de uma forma mais prática, assim, quando eu penso em canais, por exemplo, Leandro, pode fazer muito sentido para um escritório e até para o marketing digital, né, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Quando eu vou para a advocacia de atendimento pessoa física, eventualmente, muito provavelmente, na verdade, o Instagram tem um papel relevante enquanto canal. E o volume da minha exposição pode ser maior, inclusive. A forma, o meu tom de voz, que a gente fala do tom de voz da marca, aqui também, mesmo que seja um advogado individual, vamos dizer, uma atuação individual, ele é uma marca, né? Então, tudo muda. Já quando eu vou para uma advocacia empresarial, será que o Instagram vai ter esse protagonismo enquanto canal de comunicação, né? O meu tom de voz, né? Porque eu tenho algo maior aqui, esse papel institucional, vamos dizer, ele é muito maior nessa comunicação da marca para o mercado empresarial. Então é muito diferente, muito, muito mesmo, e até mesmo por isso que é muito difícil que escritórios de atendimento empresarial também atendam pessoa física. Sempre tem uma questão aqui, ou pode muitas vezes ter sim, um atendimento pessoa física, mas é num outro viés, né? Não é massivo como você tem numa advocacia totalmente voltada
mercado, atendimento pessoa física. E não tem nada a ver com um ser mais nobre que o outro. Acho que é importante frisar aqui, né, Lê? A gente está falando de públicos diferentes, são estratégias diferentes, formas de operação do marketing diferentes, tá? Porque tem uma jornada de compra diferente, né, Andréia? Totalmente. Eu vejo muitas vezes profissionais, inclusive especialistas em marketing jurídico, oferecendo soluções para escritórios de advocacia empresarial, que é o foco aqui, né, nosso aqui de atuação, Sim. Que não funciona, né? Ou seja, por exemplo, ficar preocupado e aparecer na primeira página no Google, né? E eu sempre falo, dificilmente um executivo jurídico ou um empresário vai procurar um tributarista, um especialista em M&A, por exemplo, pelo Google. Então, não que não tenha importância aparecer no Google, não tô dizendo isso, mas provavelmente essa não é a principal estratégia, né? Eu ranquear ali nas primeiras colocações, se eu sou um advogado empresarial. Agora, se eu sou advogado pessoa física, a lógica já é diferente, né? Muitas vezes, quem for contratar esse serviço jurídico vai sim no Google buscar um profissional. Então, são muitas sutilezas, né? E é ótima observação mesmo. É assim, você entrou num ponto que eu acho bem importante, Leandro, que a advocacia, e veio muito isso com a atualização do provimento, que, de novo, foi um avanço, né? Não foi uma revolução. Com certeza. Foi uma evolução extremamente importante para o nosso mercado. Mas com esse movimento, aqui vou fazer assim, eu estou trazendo uma observação de forma geral, só para reflexão, e buscando trazer a melhor contribuição para esses profissionais, né, que pretendem, que estão iniciando a carreira no nosso mercado. A advocacia, eu percebo na operação do marketing uma atividade muito massificada, uma atividade muito semelhante ao varejo. Olha que coisa profunda para a gente conversar, que não vamos ter tempo aqui. E lembrando, quando eu falei que nós vendemos, entre aspas, tem que tomar cuidado também com esse verbo, mas essa atividade de realmente gerar negócios, né, na advocacia empresarial especificamente, olha aquele produto que a gente falou, né? O nosso produto é o capital intelectual do advogado. Não combina isso com essa forma, você falou até assim, né, a jornada, quando fala funil de vendas, a gente está trazendo a operação do marketing de varejo para a operação do marketing do setor jurídico, assim, não se aplica, né? Inclusive as medições, a compreensão, a análise de dados é absolutamente tudo diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa colocar essa bola no chão e pensar direito a estratégia do nosso jogo. O nosso jogo não é o mesmo jogo do varejo, né? Então, acho que deixar aqui esse alerta, né? Que é bem isso mesmo que você trouxe, tá? Coisa muito como se fosse uma forma, né? E todo mundo segue aquela forma. Cuidado, são formas diferentes para operações diferentes, né? E aproveitando esse seu ponto, André, quais são, ao seu ver, os principais desafios em se trabalhar com marketing jurídico? Ai, que pergunta boa! Ai, meu Deus. Bom, mas eu vou trazer um só, tá bom? Para não assustar. Tá bom. Não, assim, será que eu vou parar no só? Vamos ver. Mas eu diria que o principal desafio, eu sempre vou falar do tal do produto da advocacia, né? Eu atuo, Leandro, há 25 anos nesse mercado, sempre com marketing. Tá. É interessante quando você fala isso, né? Já era marketing, era outro nome, eu entrei num grande escritório, um dos maiores escritórios da América Latina, e eu entrei já dentro, graças a Deus, foi muito abençoada, numa organização muito profissionalizada. Então, o acento do marketing, né, que chamava relações externas, já era muito estratégico e tudo dentro da regulamentação, né? Mas tinha um pensamento estratégico desde o primeiro dia que eu entrei, porque já tinha antes, né? Era estratégia de negócio mesmo. Então, eu já estava num ambiente institucionalizado, então era muito o trabalho da marca, pensando muito em exposição da marca no mercado internacional, desenvolvimento de negócios, a melhor estratégia e tudo mais. Eu, mesmo assim, mesmo naquele ambiente, eu sempre percebi, até porque eu tinha vindo de uma indústria totalmente diferente, eu via que tinha uma coisa diferente aqui de desafio, né, em termos de gestão mesmo. E aí, ao longo desse período todo, desses 25 anos, eu entendi assim, claramente qual é o nosso maior desafio, Leandro. A gente trabalha com essa personalidade do advogado que é forjado desde a sua educação, vamos dizer, base, né, do direito ali na advocacia. Isso vai, na verdade, cada vez sendo mais pressionado, que eu venho muito em defesa também desse profissional, que é pressionado para agir dessa forma, e ele às vezes não consegue mudar isso, né? Pela forma mesmo que ele foi educado, que é ele saber de tudo, tá? Ele tem que saber
saber. E não é que ele sabe de tudo, é como se viesse mesmo ali, sabe, ele tivesse com um mantra o tempo inteiro, você tem que saber, você tem que saber. Então, ao achar que ele sabe, que ele tem que, o profissional de marketing pode se frustrar, porque às vezes ele vai se ver em momentos que ele vai falar, eu não tenho autoridade, eu não consigo aqui exercer a minha atividade com autonomia. Tem exceções, mas tem uma vaidade, tem uma questão do ego no nosso mercado muito forte. Que para trazer assim um outro setor que fica próximo, bastante próximo, medicina, né? Sabe, você trabalhar com isso, com administrar, eu não tô, de novo, tem exceções, mas é claro, esse é o maior, para mim, o maior desafio, é você entender como é que funciona isso, mas não de uma forma assim, o ego, né, e falar sobre isso de forma só negativa, é entender o contexto. Sim. Essa formação do advogado, essa educação, como é que você, então, vai gerando uma relação de confiança para você ser visto como uma autoridade. Acho que a gente vai falar mais disso, né? Você ser reconhecido como autoridade. E aí eu queria pedir um espacinho aqui para falar com esse profissional. Não tem mais, nunca teve, cada vez menos espaço para isso, para você ter uma operação de marketing que simplesmente vai operacionalizar desejo. Esse marketing não vai funcionar. Esse marketing não vai contribuir para o negócio. Esse marketing não vai contribuir para a geração, né, de negócios que a gente tem falado tanto no nosso mercado. Então, assim, se você contratou um profissional, seja ele interno ou externo, bom, você contratou um profissional, logo esse profissional tem que saber o que ele tem que fazer. E se você estiver insatisfeito, tudo bem, eventualmente substituir esse profissional. Mas assim, some-se, associe-se, alie-se a esse profissional, assim como o seu profissional de tecnologia, de finanças, de RH. É nesse território que está a estratégia. E não você ficar falando para o marketing, coloca a marca ali, patrocina tal evento, que não tem nada a ver com a estratégia assim, do escritório, que não vai... Usa essa foto que eu gostei mais dela, né? Ou faz esse post. Ai, nossa, não gostei da minha, sei lá, do meu rosto, tem uma mancha, desculpa, assim, tô falando com todo o respeito e com todo o meu desejo de contribuir para o desenvolvimento das sociedades e para esse profissional. Você vai perder excelentes profissionais, sejam internos ou externos, se continuar, porque os profissionais também não estão mais tolerando isso. Todo mundo quer ter o seu lugar de fala para contribuir para algo. Cada vez a gente fala mais sobre propósito. Então, pensa nisso, reflita nisso, dê espaço para o seu colaborador, ouça o seu colaborador de marketing, entenda o que ele tem de conhecimento. Ele estudou para isso, né? Pelo amor de Deus. Então, enfim, é esse o maior desafio. Eu concordo, André, e ainda eu faço um adendo, se me permite, que eu acho que assim, quando o advogado ainda começa a usar o marketing, né? Você colocou de uma forma muito interessante, que é usar o marketing para operacionalizar desejos. Eu ainda digo que além de, né, não funcionar provavelmente, perder um bom profissional de marketing na equipe, a hora do advogado é muito cara para ele estar gastando tempo em discutir se coloca o logo um pouquinho maior, e às vezes ele quer que coloque o logo maior sem ter um conhecimento técnico desse assunto, né? Ou ainda não vai mudar nada na comunicação, mas ele perde horas, que eu já vi isso acontecer, com discussões pequenas, e a hora dele é muito cara para isso, né? E assim, até nem falar da hora dele muito caro, o que eu falo, ele realmente está dedicando um tempo. O que a gente vê hoje? Vamos lá. Aqui vale a pena a gente ficar um pouquinho, né, Lê? É o seguinte, você tem clientes insatisfeitos, clientes de escritórios, que não estão sentindo que tem o atendimento próximo, né? Que não tem suas necessidades plenamente atendidas. E você tem esse advogado, do outro lado, assim, também aflito. Poxa, a gente está num mercado cada vez mais competitivo, preciso gerar trabalho, né? Preciso reter os meus clientes. Olha o tempo preciosíssimo que ele está dedicando, eu falo, assuntos periféricos. Não são periféricos, observando bem, não são periféricos em relação à marca, em relação à institucionalização, em relação à profissionalização. É periféricos, eu estou falando na operação dele, do tamanho da marca, se a marca está à direita, está à esquerda, está no centro. Para ele isso deveria ser periférico, porque ele tem esse tempo que está faltando para cuidar do cliente, para gerar negócio, para estar nos ambientes que ele precisa estar, gerar o conteúdo que depende dele, né? Então, assim, há uma falta de equilíbrio, de harmonia, na soma mesmo dessas expertises. É claro isso, e cada vez maior, né? Era pra gente esperar que com o tempo isso melhorasse, mas não é o que a gente tem visto. A gente tem visto cada vez mais, né? E de novo, eu falo isso não porque eu sou a voz da verdade,
verdade não, Leandro, de forma alguma, mas é porque eu já apanhei muito, eu já caí muito, né? Eu já aprendi com problemas que eu vivenciei. E o que eu estou trazendo aqui é realmente o que eu vejo que, por que não funcionam as coisas, né? Por que tá tendo? Por que ele nunca tem tempo para fazer algo que realmente depende dele? Porque muitas vezes ele fica 3 horas numa reunião olhando, analisando canetas, né? Então, só para ajudar mesmo. Muito bom, Andréia. E avançando aqui na nossa pauta, para um profissional que chega num escritório para gerenciar o marketing de uma banca, o que é melhor? Montar uma equipe interna própria ou contratar uma agência? É muito caso a caso, né, Leandro? Tá. Mas assim, minha sugestão de forma geral, tá? Quando você está iniciando uma operação de marketing, de desenvolvimento de negócios, comunicação, vale muito e sempre, certamente vai ser sempre o caminho que a gente vai recomendar, que é contar com consultorias especializadas, tá? Quando eu falo consultorias especializadas, é especializadas de fato, né? Então, imaginando escritórios que queiram mesmo profissionalização, né? Um trabalho de qualidade, olhando a gestão mesmo da sua organização. Esses profissionais, né? Com conhecimento mesmo de causa, com experiência que possam, com toda a verdade e transparência, analisar esse ambiente, pensar efetivamente em planejamento, contribuir na estratégia do escritório para aí desenhar esse início. E a partir disso, ajudar o escritório nessa decisão de qual é o melhor momento para ele, como ele deve desenvolver sua equipe interna, tá? Então, tem um momento ali que precisa realmente ver, tem que desenvolver essa equipe, aumentar essa equipe. Cada vez eu vejo mais essa combinação no desenvolvimento mesmo desse trabalho, de ter profissionais, estou falando para organizações maiores, um pouquinho mais desenvolvidas, de ter profissionais internos e externos se somando, né? Porque a conta também não fecha, né? Não é todo escritório que vai conseguir ter uma diretoria de marketing, desenvolvimento de negócio. Isso pode se tornar muito caro. Então, a soma, né? Olha, onde é que fica a operação interna, a operação externa. E tem aqueles escritórios que realmente, né, Leandro, não convém ter uma operação interna, né, que aí a conta fica mais pesada ainda, que precisam terceirizar absolutamente toda a operação. Então, o início eu sempre recomendo, trabalho com consultoria especializada e depois ir moldando isso conforme a realidade, a necessidade daquele escritório. E aí, Andréia, o que eu tenho observado, né, que o mercado está crescendo e é natural que novos profissionais vão entrando, né, nesse mercado para trabalhar com marketing jurídico. Uma dúvida que eu recebo bastante aqui na Javali é: onde que eu estudo mais sobre marketing jurídico? O que eu estudo? Consegue ajudar? Sim. Nosso ouvinte aqui. Vou dividir a minha percepção, tá? Tá bem. O nosso mercado, ele ainda não tem, vamos dizer, esse protagonismo. Mesmo instituições, né, de ensino, assim, tem todo um movimento agora nesse sentido, mas você fala, nossa, aquele ambiente já está super desenvolvido, né, para compartilhar ensinamentos, né, ensino sobre esse tema. Mas, por incrível que pareça, tem muito repertório disponível, né? Sem dúvida. Então, você tem acesso à internet, te deu essa possibilidade de muito conteúdo. Mas é preciso cuidado para filtrar o conteúdo de qualidade. Na verdade, em tudo, né? Não é só na nossa atividade, mas a nossa atividade, como a gente foi falando até aqui, né, Leandro, ela está com esse volume, né? É muita coisa, tudo muito parecendo varejo, né? Então, mas também eu quero aqui trazer assim, conforme o seu nicho de mercado, se você está num escritório de atendimento pessoa física, se são escritórios empresariais, se o seu escritório é um escritório, né, de assessoria, um mercado empresarial, começar a pesquisar, a filtrar, a garimpar mesmo quem são esses profissionais de valor para você, né? Que você fala, poxa, essa voz me inspira. E quando eu falo essa voz, seja em conteúdo escrito, falado, né, eventos que você fala, poxa, eu ouvi tais profissionais e realmente faz sentido. Tem uma coisa que a gente precisa ser mais sensível a isso. Eu comungo, eu percebo que a fala dele, o que ele traz, tem algo que eu acredito. A gente precisa ir atrás daquilo que a gente acredita, né? Busque referências positivas para a sua carreira, que vão realmente adicionar conhecimento. Comece a acompanhar, né? Eu não estou falando daquela coisa, vai lá, só no LinkedIn. Não, olhe de uma forma mais ampla, né? Ao mesmo tempo, só para fazer aqui, né, um recorte, tem conteúdos bons. Vocês produziram um compilado de conteúdos aí, de vozes diversas. A gente fez pela Thomson Reuters também, né, um e-book trazendo vozes. Aqui só para colocar, né, se alguém tiver interesse, a gente publica numa coluna na Fenaló sobre
sobre marketing jurídico, tem outros tantos, né? Tem aqui os conteúdos no podcast, poxa, com tanta informação bacana para trazer, e é isso, né? Vai olhando, vai se identificando e buscando mesmo o melhor conteúdo, muito cuidado, né? Não dá pra gente acompanhar tudo. Aquilo que você vê, eu não acredito nisso, não se alinha a minha operação. Poxa, deixa isso pra lá, senão também todo mundo vai enlouquecer, né, Leandro? Querendo ouvir de tudo. Com certeza. Eu acho, André, complementando aqui o seu raciocínio, né, que eu acho que, assim, a gente tem que estudar sim, e estudar em marketing é desafiador, porque sim, as coisas mudam o tempo todo, a gente tem um marketing cada vez mais tecnológico, né? Sim. Então, assim, se impõe aí um desafio de estudo, mas ao mesmo tempo tem que ter um desafio de curadoria, que é o que você falou, né? Tem que saber escolher o que eu estudo, o que eu fico, né? E mais também, não é pegar algo que eu estudei e querer aplicar como uma receita de bolo ali. Isso mesmo. Porque certamente carece também de adaptações, né? E Lê, você trouxe um negócio, você falou que me fez lembrar de algo aqui, que é o seguinte, vou falar da minha história, né? Se servir de exemplo. Tá. Eu sempre gostei desse conhecimento amplo. Um dos maiores projetos que eu realizei com a equipe, né, que nós realizamos, a minha inspiração para trazer, para discutir com a equipe, propor, eu vi um projeto da Unilever, olha que coisa. Um projeto que eu me apaixonei da Unilever à época, e aquilo me inspirou. E aí lembra que eu falei como é que a gente adapta ao nosso mercado? Aí eu pensei, como é que a gente pode adaptar ao nosso mercado jurídico? O que eu quero dizer com isso? Veja o marketing de uma forma maior, que de fato é aquela ciência que eu falei, né? Vai atrás de outros conteúdos, se inspire em outros conteúdos e pense como é que isso se acomoda nesse mercado e na cultura do escritório que eu atendo, né? Adquirir esse conhecimento mais amplo foi muito assim, o meu drive, tanto aqui quanto de fora. Então, assim, deixar um pouquinho só, né, dessa vivência, quem sabe inspire as pessoas também, né? Alguns que vão nos ouvir aqui. Com certeza inspira, André. E nosso papo tá muito bom, mas a gente tá caminhando pro final. E pra gente fechar, na sua opinião, quais são os diferenciais que um profissional de marketing jurídico deve ter pra se destacar nesse mercado? Não é pra amadores, né? Com certeza não. É pros fortes, não pros fortes. Resilientes, né? Então assim, com todo carinho aqui, né? Pensando nesse novo profissional, nesse profissional que esteja migrando, né? Iniciando nesse mercado. Resiliência, tem realmente uma dose muito grande de resiliência, de acreditar no seu potencial, adquirir esse conhecimento mesmo, né? Hoje a gente está vendo muitos profissionais indo direto, sabe, Leandro, para a operação, sem entender onde ele está. Esses dias uma cliente falou algo que é muito bacana, né? Estamos dentro de um ônibus e não sabemos para onde esse ônibus está indo, né? Ela trouxe, ela parafraseou sem saber algo que a gente fala para tudo, né? Onde você quer ir primeiro? Onde você quer chegar nesse mercado? E entender, assim, que o caminho não vai ser direto, sabe, Leandro? Ele vai ser sinuoso, mas não se desanima. É uma estrada sinuosa, tá tudo bem, né? Tudo bem. Aceita, assim, as suas falhas, aprenda com as suas falhas. Inspire-se, né, em realmente quem tem para te oferecer, naqueles, né? Inspire-se naqueles que têm algo para te oferecer e adquira conhecimento, né, de fontes diversas. Busque ser uma autoridade. Não precisa ser em todos os serviços da operação de marketing, desenvolvimento de negócio, comunicação, mas naquilo que você queira se diferenciar. Não dá pra gente ser ótimo em tudo, né? Não existe isso. E acima de tudo, construa uma reputação. Seja uma pessoa, um profissional confiável para o seu cliente, para os pares, né? Você é um par meu, né, Leandro? Então, assim, não é só sobre o cliente, é sobretudo sobre as pessoas que trabalham com você, né? Seja uma reputação e zele pela sua reputação, porque cada vez mais, né, os estímulos são para te tirar disso, né? Os estímulos muitas vezes são simplesmente para dinheiro. Se o seu drive for só dinheiro, é complicado nesse mercado, né? Aí eu falo, vá para outro. O caminho aqui vai ser mais longo e de repente aí, né, uma falha, você pode sair de uma forma muito negativa do mercado naturalmente. Então, a reputação para mim é a palavra, sabe? Muito bom, Andréia. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no Juridicast, tá bom? E eu espero que você possa voltar mais vezes. Com certeza. Obrigada mesmo, Leandro, pela oportunidade. Amei estar com você, com vocês aqui. E sucesso e felicidade para todos. Legal, obrigado. E se você gostou desse episódio, avalie o Juridicast com as estrelinhas no agregador de sua preferência, para que a gente possa cada vez mais impactar mais pessoas com conteúdo sobre marketing jurídico. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. E vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.